Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3, a página 1193 da Bíblia Apostólica. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele em que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Essa palavra é uma palavra que muitas vezes ela produz no nosso coração uma revolta contra Judas. E é normal as pessoas apenas nutrirem esse sentimento de revolta. Ah, porque Judas traiu, porque Judas vendeu a Jesus. É claro que isso é uma evidência de que Judas estava contaminado, porque Jesus falou para ele: por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Mas é preciso que nós façamos uma reflexão, em primeiro lugar, o como nós estamos conduzindo a nossa vida. Quais são os princípios de lealdade, de fidelidade e de aliança que você tem? Porque hoje, infelizmente, as pessoas são movidas pela conveniência. E infelizmente é assim: o que paga mais leva. E se desprezam todos os valores de amizade, de relacionamento, de fidelidade e principalmente de amor. Vocês acham que Judas, ele era fiel a Cristo? Vocês acham que ele era uma pessoa de aliança? Não. Satanás anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E as deformações de Judas foram as brechas para que ele fosse escolhido como traidor. E nós temos que refletir para que nós não deixemos essas brechas nas nossas vidas, mas que nós possamos vencer esta malignidade que é colocada sutilmente, muitas vezes, no nosso coração. E você tem que tomar cuidado para não falar mal de quem você ama. Você tem que tomar cuidado para não julgar aquilo que você não sabe. E você tem que guardar o teu coração para não se envolver na onda de calúnia, na malignidade dos outros. De repente você está odiando uma pessoa, você nem sabe o porquê. Você nunca conheceu a intimidade daquela pessoa, você não sabe nada sobre ela e você tem altas restrições. Essa é a maior incoerência do ser humano, porque ele tece julgamentos. E Judas, lá no íntimo, ele julgava Jesus. Ele falava: o quê? Será que esse é o Filho de Deus mesmo? Ele tinha dúvidas, que eram dúvidas demoníacas, que iam crescendo contra Jesus. Então guarde o teu coração, para que os teus sentimentos destruidores não sejam uma brecha para que Satanás te torne um traidor. Guarde o teu coração, para que você mantenha-se íntegro diante de toda a assolação que existe no mundo hoje. Porque Judas, ele poderia ter vencido isso, mas ele era um campo fértil para se tornar um destruidor. E enquanto é tempo, nós precisamos de refletir e não aceitarmos isso nas nossas vidas, porque Deus não nos predestinou para a traição, Deus nos chamou para a fidelidade. Você tem que guardar isso no teu coração. A segunda coisa que nós temos que refletir é o quanto que a corrupção pelo dinheiro, ela pode ser o caminho de morte. Eu creio, e eu, obviamente, eu sei o quão importante é você ter recursos para atender a tua casa, a tua família, as tuas necessidades.
Mas o que nós vemos é a ganância desesperadora que o diabo coloca no coração das pessoas. Nós acabamos de ver essa tragédia tão terrível aí da Chapecoense. Se houvesse uma parada a mais do avião, uma parada que custaria R$10.000, não teria acontecido um acidente tão trágico. Nós vimos ontem aquele técnico de voo dando o seu depoimento, que ele pensou que fosse parar, só que não. A ganância sórdida, o desejo pelo dinheiro, o lucro. E nós estamos acompanhando essa corrupção maluca que há no Brasil. Quando você pega e fala, são bilhões e bilhões. É isso que o diabo faz. Ele muda o sentimento da pessoa, porque Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe o que aconteceu com Judas? Ele amou mais ao dinheiro do que a Cristo. Infelizmente, há pessoas amando mais as coisas materiais do que o seu ministério, do que o seu chamado. Há talvez pessoas que estão me ouvindo agora que você está amando mais os teus interesses pessoais do que a tua própria família. Isso é corrupção, corrupção de valores. E Judas foi induzido a essa corrupção. E sabe o que ela levou? À morte, ao desespero. Por isso, não seja venal e nem corruptível, mas seja íntegro ao ponto de dizer para Satanás, você não tem comigo parte e nem memorial para trás de mim, Satanás. E em terceiro lugar, saiba que um erro em relação ao teu chamado, à tua vida, pode ser fatal, porque o diabo, ele não brinca, e o diabo se levanta contra os escolhidos. Judas cometeu um erro, ele aceitou dialogar e fechar o preço com os sacerdotes, e ele fechou o preço de 30 moedas, mas no mundo espiritual era necessário que ele, o traidor, admitisse que Jesus não era culpado. E ele foi admitir isso aonde? Diante dos sacerdotes. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem nos justifica. Não podia ficar assim na história. Ele precisava de abrir a sua boca e falar, esse homem não é culpado, eu fui o traidor. Exatamente porque Satanás o enganou. E ele então, por ser domado pelo dinheiro, por não ter laços de amor e de fidelidade, ele vendeu ao Senhor, mas o desespero entrou no coração dele. E o desespero sempre entra no coração do traidor, porque esse dinheiro era maldito, e ele foi e lançou lá para os sacerdotes, mas os sacerdotes falaram, não, nós não podemos nem usar esse dinheiro, porque esse dinheiro custou sangue, e foi sangue do inocente. Ele serviu apenas para comprar aquele campo de morte que se chamou o Campo do Oleiro, e que ali, naquele local, o próprio Judas se enforcou, terminou a sua vida, porque o diabo lhe deu o maior tombo de todos. Tome cuidado, quem está em pé, cuide para que não caia, vigiai e orai para não cair em tentação. E não tenha apenas ódio ou então preconceito contra Judas, mas faça da vida de Judas uma lição para que você nunca caia nessa e que você não seja um traidor. Não traia a tua esposa, não traia os teus filhos, não traia a tua família, não traia os teus valores, não traia a tua fé e, acima de tudo, não traia a Jesus. Esta é a minha palavra do dia. As promessas são o cumprimento da palavra que vem do altar de Deus. É essa palavra que nos capacita a viver uma vida diferenciada, marcada por vitórias e milagres. No livro A Promessa, apóstolo Estevão Hernandes mostra como a palavra profética liberada vence o deserto. Em 12 capítulos, as 12 características do espírito diferente de Caleb, que caminhou em direção à sua promessa durante 40 anos e alcançou sua bênção. A Promessa, o livro que mostra o poder de Deus que pode levar você a superar todas as suas limitações físicas, emocionais e espirituais. Adquira já o livro A Promessa, de apóstolo Estevão Hernandes, à venda no Gospel Bay e nas principais livrarias do país.